irmãos, tudo jóia? Hoje vamos ler Lucas capítulo 10, verso 17, amém? Jesus tinha mandado os discípulos dele, né, e pregou o evangelho, né, e nas cidades. No verso 17 eles voltaram, né? E Lucas 10, 17 fala assim: E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam, né? O que são os demônios? O que são esses demônios sujeitos que tanto eles se alegram, né? Nós sabemos que os demônios é aqueles que possuem as pessoas, né? Que entram nas pessoas, são espíritos imundos que entram nela, que eles acabam fazendo algumas coisas, né? Lá em Mateus capítulo 9, no capítulo 8, verso 28, né? Vemos o endemoniado de Gadareno, né? Fala, né? Tendo chegado a outra banda, província dos fala aqui Gergesenos, né? Mas os Gadarenos. Em outras versões está Gadarenos. Saíram ao encontro 2 endemoniados vindo de sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aqueles caminhos. Exclamando, dizendo: Que tem nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste que tormentar-nos antes do tempo, né? E andava, verso 30, e andava pastando diante deles um grande manada de porcos. Os demônios, verso 31, rogaram, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entramos naquele manada de porcos, né? E verso 32, e ele disse: Ide, né? Saindo eles se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, como despenhadeiros, e morreram nas águas. Amém? Então, os discípulos tiveram esse mesmo poder, né? Lá em Lucas 10, né? E eles se admiraram naquilo, né? Mas o que são esses demônios, esses que possuem as pessoas, né? Que atormentam, né? Nós vemos que eles que tiram a vida dessas pessoas, né? Tiram, atrapalham a vida deles, né? Nós vemos lá em Apocalipse 10, né? 9, né? Vamos ler primeiro no verso 18, né? Jesus falando com eles, né? E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair no céu, né? Por que ele disse isso, irmãos? Acho que ele está explicando para os discípulos o que aconteceu para ver os demônios, né? Lá em Apocalipse 9, capítulo 9, verso 1, fala a mesma coisa. João fala a mesma coisa, né? E o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, né? Quando foi essa estrela da manhã, né? Essa estrela, né? Lúcifer, né? Lúcifer era a estrela da manhã, uma estrela que ela caiu do céu, né? Quando foi isso, irmãos? Lá em Isaías fala melhor sobre essa parte, né? Explica melhor, né? Tá lá em Isaías capítulo 14, verso 13, fala assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei no céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, de banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, né? Aí no verso 12, eu vou voltar um pouquinho, no verso 12 ele fala, né, que aconteceu com ele: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, né? Caíste do céu, estrela da manhã, né? É muito parecido, essa é a mesma cena, né, que João viu, a estrela da manhã caindo do céu, né? Mas o que os demônios têm a ver com isso, né? Eu queria ler com vocês onde foi que ocorreu isso, né? Foi lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, entre o verso 1 e o 2, onde ocorreu isso. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Deus não cria nada imperfeito, tudo que Deus cria é perfeito, irmãos, né? Então Deus criou os céus e a terra. Então havia povos nessa terra, havia criaturas nessa terra, havia seres nessa terra, né?
verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, o que aconteceu entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2? Foi a queda de Lúcifer. Lúcifer caiu na terra, né? Lúcifer caiu a estrela caiu na terra, né? E, irmãos, os cientistas descobriram isso, né? Viram isso que aconteceu, né? Quando aconteceu isso foi na destruição dos dinossauros, né? Os dinossauros foram destruídos nesse período, né? Havia trevas, havia criaturas nesse período, né? E a terra foi destruída. Né? E os dinossauros entraram em extinção, né? Essa é uma teoria, né? É uma teologia, né? Vamos dizer assim, né? Eu li no livro As Eras Mais Primitivas da Terra, né? Onde falam, né? Que esses dinossauros são os demônios. Os espíritos desses dinossauros se tornaram os demônios, né? Onde eles entram nas pessoas, né? Muitos falam que os demônios são os anjos caídos, né? Mas anjos caídos, né? Eles têm o próprio corpo, eles têm o corpo de anjos, né? Onde é superior aos homens, né? Eles são superiores aos homens, né? Lá tem uma parte na Bíblia, eu não peguei lá onde é realmente, né? Mas está escrito lá assim que Jesus fez menor que os anjos para se tornar homem. Então, o corpo do homem é menor que os anjos. Então, como que os anjos caídos vão se sujeitar a ficar no corpo humano, né? Por isso que eles falam que esses demônios são esses espíritos desses dinossauros, né? Mas é engraçado que Jesus, terminando sobre isso tudo, né? Jesus fala: eis que vos dou poder. Lá em verso 19, capítulo 10, verso 19, fala assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo não vos fará mal dano algum, né? Esses demônios, irmãos, sabe, que rugem, né? Quem expulsou demônios sabe, né? Que eles rugem, que eles babam, que eles, né? Eu uma vez expulsei esses demônios, né? Um desses demônios, né? Expulsei 2 vezes, ocorreu nisso, né? Uma vez foi com o vô de um discípulo nosso, né? Que ele ficou muito, eu pedia para ele fazer a confissão com ele, né? Para ele aceitar Jesus, e o demônio impedia ele de confessar Jesus, rangia os dentes, né? Ficava bravo, né? E nós falamos, né? Sai dele em nome de Jesus, espírito maligno, né? E saiu dele, e ele conseguiu fazer a confissão e foi salvo, né? Outra vez foi num menininho, né? Numa célula infantil, num encontro infantil, né? Onde esse menino, enquanto nós estávamos orando, ele começou a rugir e contorcer, né? Na mesma hora, né? Eu fiquei muito revoltado, né? Uma criança, né? Um ser inocente, né? O demônio estava possuindo ele. E eu falei, né? Sai dele em nome de Jesus, né? Na mesma hora o espírito saiu, né? Então Jesus deu esse poder para nós, né? Deus deu esse poder, né? De expulsar demônios, né? E ele não faz mal nenhum a nós, sabe por quê? Porque ele nos deu o poder, né? Para pisar em serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões simboliza eles, né? Está falando deles, né? Da força do inimigo, né? As forças do inimigo é essa, né? Verso 20, né? Mas Jesus fala assim: mas não vos alegreis por causa que vos sujeito a esses espíritos, né? Esse é só o caminho, né? Um poder que Deus nos deu para nos livrar dessas coisas, libertar pessoas, né? E levá-las para o reino dos céus, né? Porque ele fala assim, mas no verso 20, Lucas 10, 20, fala assim: mas não vos alegreis, porque não
se vos sujeitem espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, né? É para isso que nós devemos alegrar, irmãos, sabe? É essa alegria que nós devemos ter todo o tempo, que nosso nome está escrito no livro dos céus, né? Estamos no livro da vida, amém? Essa é a verdade, né? Deus nos deu vários dons, né? Vamos dizer assim, mas tudo para o quê? Para levar as pessoas a estarem escritas no livro da vida, né? Nós devemos pulsar sim, mas nós devemos primeiramente, né, declarar a elas que o reino dos céus é delas, né? Deus entregou nas mãos o reino dos céus para ela, amém? É isso que Deus nos chamou, amém? O vídeo ficou um pouquinho longo, peço perdão, mas creia nisso. Essa é uma das verdades que está escrita na Bíblia, né? Então leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.